Fala, criatura do mundo de geografia, sou o professor Giba e estou aqui para mais uma videoaula para os melhores alunos. Sim, você é o nosso melhor aluno, é para você que a gente faz isso aqui, é por você que a gente está aqui provando que é possível aprender se divertindo. Então, vem comigo! Bom, criatura, hoje a aula é sobre fontes de energia. A aula 1 de fontes de energia, nós vamos falar sobre principalmente sobre as energias não renováveis. Também vamos entender um pouquinho o que é energia. Sim, o que é energia. Cuidado com esse termo. Energia, na verdade, é tudo que move uma economia. Como assim tudo que move uma economia? Energia é isso que está movendo, acionando o seu computador, o seu telefone, essa lâmpada que está acima da sua cabeça. Isso, mas não apenas isso. Isso é apenas a energia elétrica, a eletricidade. Além desse uso doméstico, esse uso residencial e público da energia elétrica, nós também temos como energia os transportes, sim, os combustíveis que movem os transportes, e o maior consumo de energia, que é nas indústrias. Sim, as indústrias têm o maior consumo energético entre todos os setores da economia. Criatura, as fontes de energia se dividem em dois grandes grupos de fontes energéticas. Basicamente, são as fontes renováveis e as fontes não renováveis. Por fontes renováveis, eu entendo que... Ai, professor, são fontes que se renovam? Exatamente, são fontes que se renovam, fontes que não se esgotam, que não têm uma vida útil estimada. Por exemplo, a fonte de energia solar. O sol sempre vai existir. A fonte de energia eólica, ventos sempre existirão. Ou, por exemplo, aquelas que são obtidas a partir da água, como a hidroelétrica e a oceânica, que é movida a partir das ondas e das marés. Também temos a energia geotérmica, que é a que aproveita o fluxo de calor do interior da Terra. E também a energia de biomassa, que é a energia obtida a partir dos vegetais. Se essas são as fontes que se renovam, se essas são as fontes que nunca deixarão de existir, também existem aquelas fontes que nós vamos focar um pouquinho mais hoje, que são as fontes não renováveis. E o que a gente entende por fontes não renováveis? Que não se renovam? Exatamente, criatura! Tá estudando, hein? Você tá estudando, confessa. Sim, para saber isso você deve estar estudando. Sim. Mais ou menos. Sim, fontes não renováveis são aquelas fontes que não se renovam, são aquelas fontes obtidas a partir de minerais, como por exemplo os combustíveis fósseis, obtidos a partir do petróleo, carvão mineral, gás natural, xisto ou a energia nuclear, que é a energia obtida a partir do urânio principalmente. Então cuidado com essas fontes, elas têm uma vida útil, a gente não consegue certamente precisar qual é a vida útil, mas a gente sabe que essas energias um dia vão deixar de existir. Criatura, olha só esse gráfico. Ele mostra qual é o consumo de energia no mundo por fonte de energia. Então a gente começa a analisar que aqui nós vamos ter como principal fonte de energia o petróleo, com aproximadamente 34% da energia mundial. Sim, mas analisando fonte por fonte, qualquer um faz. O Mundo Edu te ensina a analisar de uma forma diferente. Então olha só aqui, ó. Aqui nós temos as fontes renováveis e as fontes não renováveis. Percebe que as fontes renováveis representam aproximadamente 13% da energia consumida no mundo. Enquanto que as fontes não renováveis, os outros 87% da energia. Percebe que dentre as energias não renováveis, nós temos aproximadamente 6% de energia nuclear, enquanto que 81% é de energia de combustíveis fósseis.
Desses combustíveis fósseis, nós temos aí principalmente o carvão, o gás e o petróleo. Aí sim, o petróleo com aproximadamente 1/3 da energia mundial. Daí a importância do petróleo como fonte energética. Daí as reservas estratégicas do petróleo. Aí a gente entende a importância desse insumo mineral para a economia mundial e por que tantas guerras são movidas por conta dele. E é dele que nós vamos falar. Sim, é ele que é o principal insumo energético do planeta. É a principal fonte de energia da economia moderna, da economia urbano-industrial. O petróleo, senhores, é fundamental. Alguns dizem que o petróleo é o nervo vital da economia mundial. I love you, oil. You're my reason for wars. I need you, oil. So go ahead, file our shores. I love you, oil. E de fato, para a análise que nós temos hoje, sim, o petróleo é a principal fonte de energia. 1/3 da economia mundial é movida por conta de petróleo. Nós consumimos muito petróleo na forma de transporte dos produtos que nós vamos consumir, inclusive dos nossos alimentos. Cuidado então quando a gente fala de petróleo, porque ele na verdade é um mineral sedimentar que apenas se forma no fundo dos oceanos. Sim, apenas no fundo dos oceanos. Nós já falamos lá em rochas, no nosso vídeo de rochas, no primeiro ano, a gente já falou sobre sedimentação, dá uma olhadinha lá, porque na verdade isso aí se acumula no fundo do mar. E ao se acumular no fundo do mar uma grande quantidade de plânctons, algas, peixes e micro-organismos, eles vão começando a se decompor e não tendo contato com a parte externa, eles vão se decompondo, perdem sua característica biológica, ganham características minerais e viram essa grande massa riquíssima em carbono que é o petróleo. Para todas as fontes de energia, eu vou trabalhar com as vantagens e as desvantagens. No petróleo não vai ser diferente. E eu tenho que entender qual é a grande vantagem do petróleo. Quais são os prós, quais são os contras? Vamos analisar primeiro as vantagens. O pró do petróleo é uma energia barata. Ah, professor, mas eu vejo todo mundo brigando por causa do petróleo, dizendo que está cada vez mais caro. É muito caro, tá cada vez mais difícil andar de carro, né? Mas é barato, a gente tem que entender isso, é uma energia barata. Se não fosse barato, as pessoas não iriam atrás do petróleo, iriam substituir o petróleo por outras fontes. A tecnologia é também barata, é muito simples produzir energia à base de petróleo, até porque se a gente for analisar algumas fontes renováveis, como o sol é gratuito, porém a tecnologia é que é cara. No caso do petróleo, a tecnologia é muito barata. A gente tem que entender que a energia obtida a partir do petróleo é uma energia extremamente eficiente, simples de produzir, porém tem as suas desvantagens. Qual é o ponto contrário no caso do petróleo? O fato dele não ser renovável, ou seja, um dia ele vai acabar. Ele elimina carbono, ou seja, ele é um combustível, ele é obtido a partir da combustão, portanto gera poluição. E as reservas estão concentradas em poucos países. Das reservas conhecidas, algo em torno de 65% a 70% estão no Oriente Médio. E isso, obviamente, torna essa região uma região estratégica. Então, criatura, a gente tem que entender o seguinte. Essa região do Oriente Médio é tão importante, mas tão importante, que em 1960 alguns países daquela região se encontraram, não apenas daquela região, mas principalmente de lá, se encontraram em Bagdá e resolveram que iriam criar um cartel, na verdade, uma associação para manipular os preços do petróleo. A esse grande grupo foi dado o nome de OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formada inicialmente pela Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela. Sim, a Venezuela, único país das Américas que compõe a OPEP e compõe desde a sua formação em 1960. Atualmente, a OPEP conta com vários membros, não apenas os 5 iniciais, também entraram na organização o Catar,
os Emirados Árabes Unidos, a Indonésia, a Argélia, a Líbia, a Nigéria. Professor, eu tenho que saber todos esses países. Países. Você é burro? Não é importante decorar todos os países, mas é interessante entendermos algumas coisas. Inicialmente eram 5 membros, 4 do Oriente Médio e a Venezuela. Mais tarde entram também do Oriente Médio, Catar e Emirados Árabes. Entram do norte da África, Líbia e Argélia. Todos esses países são árabes. Entra também a Indonésia, lá na Ásia, que é o maior país muçulmano do mundo. E temos a Nigéria, com a maior população da África, com aproximadamente metade da sua população muçulmana. Entendendo um pouquinho, a gente vai ver que a Nigéria tem metade muçulmana, metade cristã. A Venezuela é um país cristão e todos os outros são muçulmanos. Embora a OPEP não seja uma organização religiosa, embora a OPEP não seja um bloco regional, muitas vezes ela acaba se confundindo as partes, confundindo-se como um bloco regional, confundindo-se até mesmo com uma organização religiosa. Porém, o seu objetivo é manipular os preços do petróleo desde a década de 60. Na verdade, o seu primeiro grande momento se dá em 1973, num momento que ficou conhecido como o primeiro choque do petróleo, quando, por pressão dos grandes produtores de petróleo, os membros da OPEP, a organização resolve passar o preço do barril do petróleo de um pouquinho menos de 3 dólares, 2 dólares e 70 centavos aproximadamente, para 12 dólares. Só, professor, e daí 10 dólares a mais só? Não são apenas 10 dólares a mais. O custo de energia aumentou cerca de 4 vezes. E com isso, obviamente, nós temos todos os outros setores da economia sendo impactados. Na época, em 1973, o Oriente Médio vivia um momento conturbado. Um pouquinho antes tinha rolado lá a Guerra dos 6 Dias em Israel. Agora nós estávamos então vivendo a Guerra do Yom Kippur, ou seja, a região rica em petróleo vivenciando guerras, e eles resolveram ganhar mais dinheiro com isso. Obviamente que isso impacta em toda a sociedade urbano-industrial, até porque na época entre 45% e 50% da energia mundial era produzida a partir de petróleo. Com isso, algumas nações tentaram substituir o petróleo por outras fontes, tentaram substituir o petróleo por fontes alternativas. No caso do Brasil, nós vamos ter, com algum sucesso, o Proálcool, o Programa Nacional do Álcool. Até hoje o etanol é bastante utilizado no Brasil, aproximadamente metade dos carros de passeio no Brasil são movidos a etanol, que é obtido a partir de cana-de-açúcar. Uma guerra no Oriente Médio não vai afetar o preço da cana-de-açúcar aqui, então alguns países tentaram algumas saídas e o petróleo deixa de representar aproximadamente 50% da economia mundial para representar algo em torno de 34%, 33%, ou seja, 1/3 da energia mundial, algo bem diferente. Professor, um dia vai dar muita guerra quando o petróleo acabar, né? Criatura, cuidado, talvez a gente não veja o fim do petróleo. Já foi dito que o petróleo acabaria em 35 anos, já foi dito que o petróleo ainda tem para mais ou menos uns 400 anos, talvez a gente não veja o fim dele. Mas eu gosto muito de uma frase dita pelo Sheikh, ministro do petróleo na Arábia Saudita, quando ele diz: a idade do pedra acabou não por falta de pedras. A era do petróleo vai acabar não por falta de petróleo, mas pelo desenvolvimento de novas fontes energéticas. Sim, pelo desenvolvimento de novas fontes energéticas. Do mesmo jeito que a idade da pedra acabou pelo desenvolvimento dos metais, nós vamos ter a idade do petróleo acabando pelo desenvolvimento de outras fontes energéticas. Cuidado!
Se o cara da Arábia Saudita sabe que esse dia vai chegar, é porque de fato eles já estão se preparando, já que a Arábia Saudita, por muito tempo, foi considerado o país de maior reserva de petróleo no mundo e por muito tempo teve a maior produção mundial de derivados de petróleo. Professor, como assim por muito tempo? Passou essa época? Aí nós chegamos a um outro ponto. Nem todos os países da OPEP representam os maiores exportadores de petróleo, muito menos as maiores reservas de petróleo. Na verdade, nós temos, por exemplo, a Rússia, que opta por não participar da OPEP, que dessa forma ela mantém os seus preços, inclusive competindo com a OPEP. Aí você pode pensar que a Rússia não vai ganhar dinheiro com isso, mas ela está muito perto da Europa e com isso os seus oleodutos voltados para a Europa abastecem o continente europeu. Então ela não precisa cobrar tanto pelo petróleo, já que ela não vai gastar tanto em transportes. Uma outra coisa que é interessante é que atualmente sabe-se que não é mais a Arábia Saudita a detentora da maior reserva mundial de petróleo. Conhecida desde 2010, reconhecida pela OPEP em 2012, a Venezuela passa a ter grandes descobertas que a colocam como a maior reserva mundial de petróleo. País aqui, ó, nosso vizinho, nosso parceiro no Mercosul, país que foi presidido por 14 anos pelo Hugo Chávez, país que é um dos principais parceiros econômicos do bloco chamado de Mercado Comum do Sul, bloco aqui do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e ela, a Venezuela. Então significa, professor, que a Venezuela vai se transformar no maior produtor mundial de petróleo? Não, não significa isso. Significa que a Venezuela tem mais petróleo que os outros. Um dos problemas da Venezuela é que essas novas reservas de petróleo são muito, mas muito profundas e muito pesadas. Tá, e aí você deve pensar, e daí? É só abrir o poço e puxar petróleo. Na verdade não é por aí, senhores, na verdade é muito mais complexo do que simplesmente isso. Quanto maior a profundidade, maior vai ser o custo de extração. E de repente, se o preço do barril de petróleo não estiver muito alto, o custo de perfuração do poço pode ser maior do que o ganho, do que o lucro desejado. Portanto, a Venezuela tem uma grande reserva para o futuro, mas não se sabe se ela vai poder utilizar de fato todo esse petróleo. Assim como o Brasil na reserva pré-sal. Um dos problemas da reserva pré-sal brasileira é justamente o fato dela estar muito profunda. A vantagem do petróleo no pré-sal brasileiro, que é um petróleo mais leve, relativamente mais fácil de explorar, porém com uma profundidade de mais de 8.000 metros de rocha, sem falar em toda a profundidade submarina. Então tenham cuidado, não é porque a Venezuela descobriu ontem ou anteontem uma grande reserva de petróleo que ela do nada sairá para um dos maiores produtores mundiais. Ela já está entre os 6, 7 maiores produtores mundiais de petróleo, o que mantém bastante importância desse insumo energético na sua economia. O Brasil também, tradicionalmente o 16º, 17º país em reservas, pode figurar, inclusive, como um dos 10 países com mais petróleo no mundo, se forem reconhecidas todas as reservas do pré-sal. Nem todas são conhecidas, existem apenas algumas estimativas. Se por acaso se confirmar, o Brasil tende a ser um país com grande reserva e um grande potencial para o futuro. A OPEP reconhece que as maiores reservas mundiais de petróleo são das 5 fundadoras da OPEP: Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait. E das 10 maiores reservas mundiais, 8 são da organização. As outras 2 são Rússia e Cazaquistão. Cuidado, olha a importância estratégica dessa organização. Nosso segundo combustível fóssil a ser falado, carvão mineral. Criatura, vai lembrar o seguinte:
Carvão mineral tem uma importância gigantesca na primeira revolução industrial, é o combustível da primeira revolução industrial. Como é que se forma o carvão mineral, senhores? Pelo soterramento de florestas lá na era paleozoica, no período carbonífero. Você pode ter uma questão no seu Enem exatamente sobre esse processo de formação. Então, era paleozoica, período carbonífero, mais de 400 milhões de anos passados, uma grande floresta de coníferas e samambaias foi soterrada e acabou se transformando em carvão mineral. Eu falei que o petróleo se forma no fundo do mar. Quando acontece uma floresta, a formação se dá na maneira de carvão. Como todas as nossas fontes energéticas, nós vamos pensar quais são os prós. Carvão mineral é barato, extremamente barato, e é o mais abundante dos combustíveis fósseis. Quais são os pontos contrários? Ele não é renovável, ele polui, e ele é o principal responsável pelas chuvas ácidas, já que a queima de carvão mineral libera na atmosfera dióxido de enxofre, e esse dióxido de enxofre na atmosfera se transforma em trióxido de enxofre e vai se transformar em uma reação com o vapor d'água das nuvens em chuva ácida. I'm melting! I'm melting! Mas isso é para um próximo vídeo, chuva ácida é para um próximo momento, reações químicas também é para um próximo momento, e não é comigo, é com o professor Fernando, o galã do Mundo Edu. Terceiro combustível fóssil, gás natural. Ele se forma de uma maneira muito parecida com o petróleo, só que ele vai ficar na forma gasosa. Cuidado, ele não é o gás de cozinha, ele é um gás natural, bastante utilizado na indústria, utilizado nas termoelétricas e também utilizado como o chamado GNV, o gás natural veicular. É o gás natural que se utiliza como combustível em automóveis, mas não é o gás de cozinha, que é o chamado GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Cuidado também, senhores, porque esse é um combustível fóssil. Ele tem as mesmas vantagens e desvantagens dos combustíveis fósseis. Pró, ele é barato. Contra, ele não é renovável, gera poluição, vai acabar. E onde mais existe gás natural é na Rússia e nos países da OPEP, ou seja, aquelas regiões que são ricas em petróleo também geralmente são ricas em gás natural. O gás natural tem uma grande vantagem também, que é o fato dele ser facilmente transportado através de gasodutos. Por outro lado, esses gasodutos têm um grande custo. Quanto maior a distância até o seu destino, maior o custo. Não são baratos. O gás é barato, o gasoduto nem sempre. Como o próprio nome diz, combustíveis fósseis são obtidos a partir da combustão e por isso liberam uma grande quantidade de carbono e outras partículas que vão poluir a nossa atmosfera. A principal utilização é para a energia termoelétrica. Cuidado com esse termo, termoelétrica. A energia termoelétrica é obtida a partir do calor. Mas em física nós sabemos que calor não se transforma em eletricidade, grosseiramente falando. Por quê? Porque a energia térmica não se transforma em energia elétrica diretamente. Por isso que a gente chama de uma energia de aquisição indireta. Aqui nós temos um esquema da produção de energia termoelétrica. Termo é calor. E é o calor da queima do combustível. Esse combustível pode ser petróleo, pode ser gás ou pode ser carvão mineral nas termoelétricas convencionais ou um combustível renovável numa termoelétrica mais moderna. Isso gera poluição. Mas esse calor aquece a água. A água se transforma em vapor. O vapor movimenta as turbinas de um gerador e o gerador gera eletricidade. Calor, movimento, eletricidade.
Energia térmica, energia cinética, energia elétrica. Por isso, uma energia indireta. Criatura, para concluir a nossa aula de hoje, vamos falar apenas dos combustíveis não renováveis, vamos falar da energia atômica, ou energia nuclear, ou termonuclear. Excellent. De novo, nós temos aqui o termo termo, calor novamente. Eu quero que você perceba aqui, ó, eu vou trazer o nosso esquema da energia termoelétrica convencional, que eu falei um pouquinho antes. Queima do combustível, água que se transforma em vapor, que se transforma em movimento das turbinas, que aciona o gerador, que gera eletricidade. Por que eu trouxe esse para a energia nuclear? Porque a energia termonuclear apenas muda a obtenção do nosso calor. Ao invés da queima do combustível, o que eu tenho será o calor da fissão do urânio. Isso, o calor da fissão do urânio, que aquece a água, que se transforma em vapor, que movimenta as turbinas, que aciona o gerador, que geram eletricidade. A água é resfriada, volta para o seu estado líquido, resfriando também o reator nuclear para que não haja um superaquecimento. Professor, o que é fissão? Criatura, fissão significa quebra. Alguns minerais sofrem fissão. Um deles é o urânio. Cuidado, o urânio é importantíssimo para a geração de energia. A gente tem que lembrar que a geografia não está isolada na sua apostila e nem aqui no nosso portal Mundo Edu ela está isolada. Quando eu falo em urânio e eu falo dos isótopos do urânio, você lembra também das aulas do professor Fernando? E tem agora, lembrando, uma aula do professor Vasco sobre energia, muito comum no Enem. Então dá uma olhadinha aí no plano de estudos de física com o professor Vasco, aquele ogro, ele fala sobre energia. Dá uma olhadinha ali. Espera, mas só depois de terminar o vídeo de geografia. Quando a nossa barra de tempo chegar aqui no finalzinho, tocar a vinheta do final do Mundo Geografia, você vai aqui em cima e vai na disciplina de física, vai na disciplina de química, vai no site de fofoca e vai ter lá também alguma coisa sobre o novo relacionamento do professor Bussunda. Te amo, gostoso. Eu te amo da minha vida. Aqui nós temos um exemplo de como acontece a fissão. Nós temos um átomo de urânio que é bombardeado com partículas neutras e ele tem a propriedade de se quebrar em dois núcleos menores, liberando energia na forma de calor. E esses núcleos menores se quebram, liberando energia na forma de calor. E esses núcleos menores se quebram, que 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 se quebram. Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não! Bom, mas aí seria muito fácil. Eu pego o urânio, quebro, libero calor e gero eletricidade, né? Não é assim tão simples. Porque o urânio encontrado na natureza, ele não é próprio para a produção energética. Na verdade, o urânio que a gente encontra na natureza, ele está em dois isótopos. O urânio 235 e o urânio 238. Esse urânio 238, ele não sofre fissão. E ele representa 99,3% do total de urânio que existe. Enquanto que o 0,7% do urânio que existe é o que sofre fissão, é o urânio 235. Portanto, criatura, o urânio precisa passar por um processo extremamente complexo de enriquecimento
E aí está o maior custo dessa energia. O processo de enriquecimento de urânio basicamente é aumentar a proporção de urânio 235 em relação ao total de urânio. Mas como eu faço isso? A partir de que estratégia eu faço isso? Basicamente, criatura, o que nós vamos ter é a transformação do urânio em um gás colocado em centrífugas. Essas centrífugas de altíssima rotação vão fazer com que o urânio 235, que é um pouco mais leve, fique no alto e seja sugado para uma segunda centrífuga. Dessa segunda centrífuga, ele vai girar numa outra velocidade, vai concentrar mais urânio 235 em cima, sugado para uma nova centrífuga. Faz isso 164 vezes por um monte de centrífugas e você terá urânio enriquecido a 3%. Ou seja, de 0,7 você passa para 3%. De 3 a 5% você consegue gerar energia nuclear. A 20% de urânio 235 em relação ao total, você consegue utilizar na medicina e também para mover um submarino nuclear. Agora, se você aumentar a proporção de urânio 235 a mais de 90%, você pode fazer uma bomba atômica. O problema é que para chegar a essa tecnologia é quase que separar átomo por átomo. É extremamente caro, extremamente delicado, mas o processo em si é muito parecido. Isso faz com que vários países com regimes um pouco mais radicais, que começam a desenvolver uma fonte de energia nuclear, se tornem uma dor de cabeça para as grandes potências, já que o primeiro passo para o desenvolvimento de uma tecnologia nuclear para fins militares pode ser alcançado. Professor, e os prós e os contras? Você esqueceu dessa vez, né? Não esqueci. Propositalmente eu deixei para o final, para a gente entender quais são os prós, quais são os contras. Na verdade, qual é a grande vantagem da energia nuclear? É uma energia que não emite poluentes atmosféricos, então em nenhum momento você pode relacionar essa energia com o aquecimento global. Não dá para relacionar com as outras fontes não renováveis que são extremamente poluentes. E essa energia é, sem dúvida alguma, aquela energia que mais tem calor concentrado, energia térmica concentrada. Para você ter uma noção, existe uma comparação fácil da gente fazer. 10 gramas de urânio representam o mesmo calor que 700 quilos de petróleo, que 1.200 quilos de carvão, que 75 mil quilos de bagaço de cana, que um dia de vento em uma turbina eólica grande e o mesmo calor de 2 anos de sol. Detalhe que 10 gramas de urânio é 1 centímetro cúbico de urânio aproximadamente. Ou seja, nenhuma energia produz tanto com tão pouca matéria-prima. Por outro lado, quais são os pontos contrários? Qual é o grande contra dessa brincadeira? Não é uma energia renovável, é uma energia com grande investimento inicial e tem toda aquela questão da segurança. Já diria o pessoal de Chernobyl. Exatamente isso, senhores. Em Chernobyl, em 1986, nós tivemos o maior acidente nuclear da história. Na antiga União Soviética, hoje Ucrânia, uma falha humana gerou um grande acidente. Sim, falha humana. Falha humana, inclusive, que é o nome científico de cagada. Por conta de um teste mal sucedido, voltou o vapor para o reator nuclear, superaqueceu o reator, gerou explosão. A usina de Chernobyl
não atendia às definições técnicas de segurança da ONU. Portanto, a gente percebe que, até hoje, a Ucrânia é um dos países com maior quantidade de má formação dos fetos. Até hoje, a Ucrânia é um país que tem restrições à agricultura no que diz respeito à produção de alimentos. E a gente está falando de um acidente que aconteceu há mais ou menos 30 anos atrás. Recentemente, em 2011, nós tivemos um outro acidente nuclear, um acidente nuclear na usina de Fukushima, uma usina antiga, embora o acidente seja recente. A usina era muito antiga, também não atendia às determinações técnicas de segurança da ONU, e nós tivemos um novo acidente. Dessa vez não foi falha humana, dessa vez o que nós tivemos foi um grande acidente nuclear provocado por um terremoto na província de Sendai, no norte do Japão, que causou um grande dano no sistema de resfriamento do reator. E isso gerou um superaquecimento e a posterior explosão desse reator. Porém, não foi tão grande, é considerado o segundo maior, mas não foi tão grande quanto o de Chernobyl. Qual é a determinação da ONU? É que se tenha um grande domo de contenção, uma grande zona de contenção para impedir a explosão de um reator. Esse domo de contenção, geralmente construído com chumbo e concreto, absorve toda a energia lá internamente e externamente você não teria problemas. Todas as usinas construídas de Chernobyl para cá só são autorizadas nesse sentido. Então, se você aí do interior do Rio de Janeiro, que mora perto de Angra, perto da região das nossas usinas nucleares, não se preocupe, porque essas usinas estão no nível máximo de segurança definido pela ONU. Nós não teremos problemas em relação a terremotos no Brasil, e falhas humanas, cagada pode acontecer. Interessante que em 1986 nós tivemos o grande acidente de Chernobyl. Em 89 tem início aquele que foi escolhido como o melhor programa de TV do século XX, chamado de Os Simpsons. E vamos lembrar que Homer Simpson é um técnico de segurança nuclear. Uma grande sátira a essa energia que é extremamente complexa, porém extremamente útil para a sociedade moderna. Mas o grande problema, sem dúvida alguma, é a questão de segurança. Rollin', rollin', rollin'. Toxic barrel rollin'. They're so hot and glowing. Will die. Bom, criatura, por enquanto era isso. Hoje nós falamos sobre os combustíveis fósseis e a energia nuclear, ou seja, as fontes não renováveis entre todas as fontes de energia. Agora fica faltando a fonte renovável, ou as fontes renováveis, mas isso é para um próximo vídeo. E nós vamos falar de todas aquelas fontes chamadas de fontes alternativas que podem substituir, talvez não com a mesma eficiência, aquelas fontes que a gente já falou hoje. Portanto, era isso. Fica um grande abraço. É bom ter você aqui no Mundo Edu para que mais tarde você esteja no topo do Enem. Até o próximo vídeo. Tchau!